Olá, estamos começando mais uma série de estudos no nosso canal, o livrinho da editora Cristã Evangélica, que fala sobre a Igreja dos Meus Sonhos, baseado especialmente em 1 Tessalonicenses, embora a gente vá olhar para vários textos da Escritura, do Novo Testamento, e fazer uma aplicação bem prática para o nosso tempo, para a nossa igreja, para o nosso viver diário. Então, nosso primeiro estudo, vamos falar sobre uma igreja unida e vamos tratar sobre esse tema. Olha aí o nosso versículo-chave, está em Atos 2, versículo 44, e ele diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nota essas ênfases, né? Todos os que creram, eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Então vamos orar pedindo a Deus a sua sabedoria para o nosso estudo de hoje. Querido Deus, nós somos gratos porque a igreja começou, Deus, com o plano do Senhor e nós somos parte desse corpo, dessa igreja, e te louvamos agradecidos, ó Deus. Nos abençoa para que possamos entender a sua vontade, a sua palavra e viver isso de um modo real em nossa vida, em nosso dia a dia. Pedimos por esse estudo de hoje e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, eu quero que você olhe essa imagem. Eu quero começar com essa pequeno quebra-gelo aqui, né? Essa dinâmica. Olha para essa imagem. E se você pudesse ligar os pontos nela, como você ligaria? Pode fazer como você faz uma ligação mental aí. De que maneira você ligaria esses pontos? Então, talvez você faria algo mais ou menos assim. Algumas pessoas fariam esse tipo de ligação entre os pontos, né? Pela sua experiência de vida, pelo seu treinamento. Então, uma forma mais, uma organização mais funcional, né? Talvez você, na sua ligação, você fez esse desenho que a gente está vendo aqui, esse gatinho, né? Interligando os pontos de uma forma que fez esse desenho. E por que estamos olhando isso? Por que isso é importante? Porque a igreja ela também é formada de pessoas com experiências diferentes. E isso é muito importante, nós somos tão distintos uns dos outros, mas ao mesmo tempo precisamos estar unidos. Essas diferenças são importantes. A nossa experiência de vida, né, as idades, jovens, adultos, crianças, homens, mulheres, idosos, cada um é importante, a classe social, né, a sua idade, tudo isso soma para que a igreja possa ser unida. Essas dimensões tão diferentes, tão diversificadas, elas têm um grande valor para a igreja. A sua experiência de vida, ela tem um valor para a união da nossa igreja. Então, com isso em mente, o que nós vamos olhar, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ela retrata princípios do que é considerado uma igreja modelo. Quando estou falando modelo, aqui tem uma definição, né, de modelo, e especialmente quero que você note essa parte do que ele está dizendo aqui, ó, próprio para ser imitado, né? Então, quando estamos olhando para Tessalônica, não significa que a gente vai copiar e fazer identicamente o que eles fizeram, mas nós temos os princípios, a base, a estrutura do que eles fizeram. Quando Paulo fala com essa igreja, em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ela serve para nos ajudar a entender alguns princípios que nós como igreja podemos ter e devemos ter. Olha que interessante, todas essas áreas da vida da igreja, o amor, aqui para ilustrar, né? Tem várias áreas, mas a ideia do amor, a comunhão, o ensino da palavra, a restauração daqueles que lutam com o pecado ou com chegando do mundo para a vida da igreja. Como é que essas áreas vão se interrelacionar? Através da união. Então essa união que vai fazer com que o ensino seja aproximado da comunhão, encontra a restauração, direciona para o amor. Tudo isso é feito na base, né, o fundamento que vai estar interligando todas essas áreas é a união. Olha aí na nossa tela, como é que a igreja então de Tessalônica nos ajuda a tornar uma igreja onde esse amor, onde a evangelização, a edificação,
o treinamento, a comunhão e a restauração acontece. E é isso que nós vamos estudar. Nosso texto principal é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 até o versículo 22. E o apóstolo Paulo, ele escreve assim para a igreja: Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Nós estamos vendo então essas áreas que o apóstolo Paulo está citando, e nós vamos ver como é que isso, colocado de forma prática, nos ajuda em nossa união também, para que a igreja dos nossos sonhos, né, a igreja que vai ser vivida, seja uma igreja que cumpre, né? Lembra do modelo de seguir os princípios desse versículo. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar aqui é o relacionamento mútuo. E esse relacionamento mútuo, esse uns aos outros, esse viver, começa o apóstolo Paulo destacando o trabalho da liderança, o relacionamento com os líderes. E ele começa isso no versículo 12, e ele trata isso até versículos 12 e versículo 13. E olha como é que ele faz essa aplicação. Primeiro ele começa falando, os líderes eles devem ser acatados com apreço, ou seja, eles devem ser valorizados. Quando estou falando líderes, eu estou pensando apenas no pastor. Estou pensando em todos aqueles que estão realizando um trabalho na igreja, uma função de liderança. Às vezes, você vai estar numa função em que você está sendo liderado, está sendo participante, e em outra circunstância você vai estar liderando. E essa mesma pessoa que está liderando, ele acaba sendo subordinado à sua liderança. Então, essa é uma coisa bem interessante dessa simbiose, né, dessa mistura dentro da igreja. E cada vez que alguém está liderando algo, ele deve ser acatado com apreço, deve ser valorizado, ou seja, ter na mais alta estima aquele trabalho que está sendo feito, aquela pessoa que está realizando aquele trabalho. Obedecer de boa vontade, aquela disposição de, não, eu vou fazer isso porque eu considero essa pessoa e o que ela está fazendo, o trabalho que ela está fazendo. Uma outra maneira de dizer isso, outra versão fala prestar atenção, considerar bem, olha, quem está falando comigo? Né? Seja a pessoa do pastor, seja aquele líder de célula, seja o líder dos jovens, quem é a pessoa que está nesse momento liderando, quem é que está falando, o diácono. Então isso é muito importante, deve ser acatados com apreço. E por quê? Dentro do texto, o apóstolo Paulo ele destaca 3 coisas. Ele fala, pois trabalham entre vós, eles nos lideram no Senhor e nos aconselham. Então há um grande papel aqui do pastor da igreja, que está cumprindo isso, mas quantas vezes outros líderes também fazem essa mesma coisa? Estão trabalhando entre nós, estão nos liderando no Senhor, estão nos dirigindo no caminho do Senhor e está nos dando aconselho, está nos dando discernimento, nos dando o entendimento da palavra de Deus. Então, esse relacionamento mútuo começa com os líderes. Pense numa igreja em que ninguém vai seguir a pessoa que está liderando. Que tipo de relacionamento vai ser? Que tipo de situação nós vamos ter? Tem confusão, né? Vai ter desarmonia, desajuste. E não é isso que nós queremos. Queremos que esse relacionamento seja colocado em primazia, em primeiro lugar. E isso vai fazer com que a gente possa ser mais unidos. Interessante essa imagem aqui. Muitas vezes há até um entendimento em quem é gestor, áreas de administração,
a esse conceito do chefe que está lá ordenando para onde que tem que ir. Mas não é assim o plano de Deus para a igreja. O líder, ele é alguém que vai à frente, ele vai apontando o caminho, nota, olha, não tem a cadeira lá em cima sentado sobre a igreja, mas está junto, está apontando para onde que nós vamos e juntos, dividindo os esforços, fazendo com que o nome de Cristo possa ser ainda mais engrandecido. E esse é o papel do líder. Eu acredito que olhando para a nossa igreja, a igreja como um todo, do corpo de Cristo, eu vejo o desejo dos líderes para fazer isso, para motivar, para ir adiante, mostrando o caminho, para onde que nós devemos seguir, fazer com que a nossa igreja possa ser mais forte, né, e mais unida. Outra coisa que ele fala, além de acatados com apreço, ele usa mais outros termos, ele fala, e os tenhais em amor. Então, quando eles estão ensinando, naquilo que eles estão dizendo, naquilo que eles estão falando, é muito importante que a gente tenha essa atitude de amor, né? Atitude do relacionamento, de carinho. Outra coisa que ele fala aqui, em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Então, máxima consideração. Se você tem consideração pelo seu chefe secular, no seu trabalho, na sua empresa, ainda mais deve ser na nossa igreja também. As pessoas que estão liderando, as pessoas que estão se dedicando nos ministérios, né? Olha o trabalho que elas estão realizando. Muitas vezes trabalho voluntário, uma disposição de muito mais tempo preparando as coisas para aquela reunião, para aquele evento, há um grande pré-preparo. Quando há reunião de casais, muitas vezes 1 dia, 2 dias antes, até quando tem um retiro, quantas pessoas estão trabalhando da igreja para que você possa receber, para que o visitante que você convida possa receber não só o carinho, mas o tratamento, né? Como limpando a casa, arrumando as coisas para receber a visita. Então, se você está envolvido, está participando daquele evento, daquela atividade, esse relacionamento com as pessoas, uma igreja unida, ela vai considerar o trabalho que está sendo realizado por cada um dos ministérios. Cada ministério considerando o outro ministério e reconhecendo os líderes que estão dirigindo esses trabalhos. Outra coisa aqui que o apóstolo Paulo vai destacar, não só os líderes, mas no versículo 13 ele vai falar do seu próximo. Olha que interessante nesse versículo que ele fala. Vivei em paz uns com os outros. É o final do versículo 13. Então eu vejo esse versículo 13 como até uma introdução, fazendo uma ligação do líder, versículos 12 e 13, com as outras pessoas da igreja, os outros irmãos da igreja. Então, viva em paz uns com os outros. Por que isso é tão importante? Essa palavra, viva em paz uns com os outros. Acho que uma boa ilustração aqui é crianças. Você vê quantas vezes você já viu, às vezes tem vários brinquedos e você vai ter 2 crianças brigando justamente por um brinquedo, sendo que tem outros que elas podem brincar. E aqui você tem a mãe com a mão na cabeça, porque já não sabe o que fazer, porque os 2 estão sempre se desentendendo, sempre brigando pelas mesmas coisas. Olha, viver em paz uns com os outros fala muito sobre maturidade. Então, quando o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, vivam em paz uns com os outros, ele está incentivando o relacionamento, um relacionamento mais maduro. A gente não ficar brigando por coisas pequenas, por coisas menores. O nosso amor deve abraçar, deve compreender, deve dispor, apoiar, incentivar. E a coisa mais importante, que a gente pode estar esse relacionamento um relacionamento de paz, né, de maturidade. Pensa, se o irmão é mais maduro, ele ia dizer, não, pode pegar, eu brinco com outra coisa. É a mesma coisa com a gente como adulto. Então, como igreja, também vivendo dessa forma, pense numa igreja em que isso não está presente. Você vai ter o quê? Tristeza, pessoas magoadas, pessoas chateadas, cada vez mais a imaturidade. Então, viver em paz um com o outro mostra muito de como está o nosso crescimento, como está o nosso relacionamento mútuo. Versículo 14, o apóstolo Paulo vai trazer um grupo de pessoas, né, irmãos que estão em dificuldade. Então ele vai apresentar aqui, o primeiro ele vai falar sobre advertir o ocioso.
Então, na minha versão atualizada, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Então, aqui, talvez na atualizada, dá a impressão de alguém que está em rebelião, mas o espírito é mais de aquela pessoa que não está vendo que é um serviço para ser feito, que é algo que é necessário a sua participação. Então, advertir o ocioso, né? Orientar aquele que não está ajudando. E, infelizmente, parece que estamos numa geração dos mais novos em que eles não se apercebem de necessidades que estão ao redor. Então, às vezes, a gente até parece mais chato para ficar falando: pegue isso, leve para lá, traga disso de lá para cá. Mas isso é importante, ajudar os irmãos, né, com espírito de amor, como a gente falou já no começo do nosso estudo. Mas, da mesma maneira, é importante treinar os mais novos para que eles possam compreender que um dia, cada vez mais, o bastão vai ser passado para eles. Então, quando nós não estivermos aqui, como vai ser essa geração Z que está sendo chamada aí, né? Precisamos adverti-los, orientá-los. Também confortar os desanimados. O apóstolo Paulo apresenta aqueles que estão desistindo. Às vezes há irmãos que, por causa da luta, das dificuldades, dos problemas, das tristezas da vida, precisam de um conforto. Então a gente precisa também não só chegar e dizendo: olha, tem que seja forte em Cristo, que é importante, mas entender o que está acontecendo com aquele coração, o que está acontecendo, quais são as suas necessidades, suas dificuldades, suas apreensões, e ajudá-los, orientá-los. Também amparar os fracos. Há irmãos que vão cair em pecado, né? Todos nós somos pecadores, e pecadores pecam. E precisamos ter pessoas que estão prontas para ajudar, a dar aquele apoio, aquele incentivo, orientação, com firmeza, com cuidado, mas incentivando esses irmãos que estão naquele momento de dificuldade, porque nosso desejo não é perder ninguém, mas é, pelo contrário, é animar e continuar fortes para que ele logo possa, sendo restaurado, poder trabalhar nessas outras áreas. Muitas vezes, irmãos que foram restaurados, que estavam fracos, né, acabaram recobrando o ânimo e ajudando aqueles que estavam desanimados. E também outro grupo aqui, que basicamente é o próprio grupo que está também trabalhando em favor dos outros, ali de advertir, de confortar, de amparar, ser paciente com todos, ou seja, não fique chateado logo. É muito fácil a gente se exasperar, a gente ficar chateado, parece que ninguém entende, parece que ninguém absorve. Não, precisamos continuar trabalhando no Espírito de Deus, no Espírito da Palavra de Deus que conforta, que anima, que restaura, continuar fazendo esse trabalho. Então, você não pode desanimar também, olhar para esses irmãos com dificuldades. Precisamos reconhecer uma igreja madura, uma igreja forte, ela vai também amparar os fracos. Precisamos amparar outras pessoas com dificuldades também. Também o tratamento geral, agora no versículo 14. Interessante que o apóstolo Paulo diz: exortamo-vos também, irmãos, no final do versículo, né? Ampareis os fracos, sejais longânimos com todos. Então, tenha cuidado para que ninguém retribua o mal por mal, versículo 15, né? Evitai que alguém retribua outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, tenha cuidado para que nunca retribua o mal com o mal. O que vem naturalmente? É a gente fazer o que nos é feito, não é? Se nos tratam mal, então vamos tratar mal também. Mas o que é que vem espiritualmente? O Senhor Jesus já ensinou isso em Mateus capítulo 6. O que é que vem espiritualmente? Você trata sempre com o bem, independente de quem ou te trata bem ou até mesmo te trata mal. Então tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo está tratando especialmente entre nós, da família de Deus, entre o povo da igreja, mas também com os de fora, até mesmo com os descrentes. Isso é interessante, porque lembra que o apóstolo Paulo ele vem de uma tradição de religião dos fariseus dentro do judaísmo. E o judeu por si só ele já se considerava exclusivo.
Ele já era exclusivista. Ele era o povo de Deus e os outros eram gentios. Dentro do farisaísmo, ainda ele era considerado dentre os judeus o melhor dos judeus. Interessante o crescimento do apóstolo Paulo, né? O entendimento, a maturidade dele. Ele chega e fala, olha, nós vamos ser bons sim, vamos ser bons uns para os outros e vamos ser bons até com aqueles que não são salvos, aqueles que ainda não conhecem Cristo, até mesmo aqueles que são maus. Vamos agir de modo correto, de modo justo, de modo íntegro, de modo honesto e vamos sempre fazer o bem. Então isso é muito interessante e essa é uma marca, eu acredito, que faz com que as pessoas queiram conhecer qual é o segredo que nós temos, da onde nós estamos tendo essa capacidade. Isso vem do Evangelho, isso vem da palavra de Deus, isso vem da orientação do Senhor, para que a gente faça aquilo que agrada a Deus e acaba fortalecendo, no final das contas, a nossa igreja também. Não somente isso, o apóstolo Paulo não só trata do relacionamento uns com os outros, mas ele vai partir agora para um outro nível de relacionamento muito importante, que como igreja nós precisamos ter. E isso fala muito da nossa união através do nosso relacionamento com Deus. E ele vai fazer isso do versículo 16 até o versículo 22. E olha como é que ele coloca isso para a igreja, como é que ele apresenta isso. A primeira coisa que nós devemos ter, ele fala, regozijai-vos sempre. Então uma igreja unida, ela precisa ser unida também com o Senhor. E aí ele destaca o versículo 16, tenha muita alegria sempre. A NVI traz dessa maneira, tenha muita alegria sempre. Por que isso é importante? Porque a alegria, ela é uma atitude básica da vida cristã. Mas é tão interessante porque ela reflete a vida cristã como um todo. E quando está falando isso, não é somente para viver isso nos cultos da igreja. Quantas vezes eu já vi um estudo em que alguém falou, parece que tem uma coisa mágica quando as pessoas chegam para a igreja e depois batem a porta do carro. Elas saem do carro, bate a porta e vira outra família. Começa para sorrir, para estar alegre, cumprimentar todo mundo. Acabou o culto, entrou no carro, a hora que fechou a porta do carro, a mágica desaparece. E começa a briga, discussão, até mesmo xingamento uns dos outros. E isso não é o propósito. Ser alegre em todo lugar. Né? Esse contentamento, essa alegria em Cristo, em Deus. Então, isso deve ser algo que é marcante, a nossa esperança. E quando está falando alegre aqui, não está falando simplesmente de estar sorrindo o tempo todo, mas de estar contente com o que Deus está fazendo, até mesmo nas dificuldades, até mesmo nas tristezas, ter um coração satisfeito em Deus, que o Senhor está controlando tudo, que Deus sabe o que é o melhor para nós. Então esse tipo de contentamento, é isso que Paulo está destacando aqui. É uma atitude básica que reflete muito da nossa vida cristã como um todo. A aplicação real das nossas lutas, das nossas dificuldades, aplicada de um modo real. A alegria, ela expressa muito de gratidão também. Segunda área que o apóstolo Paulo vai destacar do nosso relacionamento com Deus, está no versículo 17, ele fala, orai sem cessar. Então, ore de modo contínuo. Né? A oração deve ser algo presente. Então, é a segunda atitude básica do salvo. Além de estar contente com Deus, né? Contente com o que Deus está fazendo, ter o contentamento desse relacionamento que se expressa uns aos outros, também deve ser parte do nosso relacionamento com Deus, falar com Ele. Oração é isso. Né? Oração deve ser algo fácil, algo natural. Né? Algumas pessoas acham que oração é algo difícil, mas olha, a oração não tem custo, não tem um horário definido, só naquele horário que você pode orar. A oração, ela não tem lugar definido, não, tem que sempre só orar na igreja, tem que sempre orar, não tem posição correta, não, só quem ora de joelhos é que Deus está ouvindo. Não, quem ora deitado não pode. Pense uma pessoa que está no hospital nesse momento, como é que ela vai ajoelhar? Né? Como é que ela vai? E na Bíblia você tem pessoas de todas as posições, ajoelhadas, deitadas, de pé, sentadas. Por quê? Porque a ênfase não é a posição, nem o lugar, mas é a pessoa, você falando com Deus. Também, eu vi essa frase, achei tão interessante, devemos estar sempre online com Deus. Esse é o tempo da vida 5.0, né?
tudo está interligado, tudo conectado. Cidades, casas inteligentes, nossos aparelhos se intercomunicando. Tem aparelhos agora que você fala e ele já liga a luz, liga a televisão. Mas também é interessante para pensar a nossa vida de oração. É algo que deve estar sempre conectado, sempre ligado. Em todo momento você está pronto para chegar diante de Deus. Nunca vai ter interrupção nesse sinal entre você e Deus. Então, é muito importante para que nós sejamos uma igreja unida, nós precisamos também estar unidos com o Senhor, até mesmo na oração. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2, o apóstolo Paulo ele começou a carta de Tessalonicenses mostrando o exemplo dele. Ele era a si mesmo o próprio exemplo prático. Se eles não tinham modelo, se eles não tinham como se basear, eles podiam olhar para a vida do apóstolo Paulo e ter ele como referência. Então é muito importante que a gente possa ser essa referência para outros, para os mais novos na vida cristã, para aqueles que estão chegando, que eles possam ver em nós, na nossa igreja, um espírito, um desejo de manter um relacionamento forte com Deus, e um relacionamento forte tem que passar pela vida de oração. Não tem como você ser um crente mais maduro, mais forte, se você não enfatizar, né, uma vida de oração. Número 3, também, outro elemento que o apóstolo Paulo coloca aqui, que mostra do nosso relacionamento com Deus, é gratidão. Versículo 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante essa expressão de graças em todas as situações, em todas as circunstâncias. E aqui é um grande desafio. É fácil a gente ser grato quando as coisas são boas, mas como ser grato até mesmo quando as situações são difíceis? Então, o relacionamento com Deus ele vai me permitir um relacionamento profundo, né, crescendo dia a dia. Eu coloquei essa imagem dessa florzinha nascendo entre o barro. Na verdade, essa foto foi tirada por um bombeiro que estava trabalhando naquela busca que aconteceu em Brumadinho. Então ele achou tão interessante que pouco tempo depois, mesmo com toda aquela lama, todo aquele barro, tinha uma florzinha nascendo no meio daquele lugar de tanta tristeza, de tanta dificuldade. Precisamos da ajuda de Deus. Eu não sei se eu consigo dar graças a Deus em todas as circunstâncias, mas é um alvo, é uma maneira de mostrar o nosso relacionamento com Deus, e também isso vai fortalecer a união da nossa igreja, aprender a dar graças em todas as circunstâncias. Então, essa é uma terceira atitude básica da vida cristã, do salvo. Devemos encontrar razão para louvar, para agradecer a Deus em qualquer situação. Um pouco isso tem um pouco de eco, parece lá em Romanos 8:28, né? Quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Pedro 4, aqui pertinho do nosso texto, 1 Pedro 4, versículos 12 e 13, diz assim esses versículos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, dificuldade não deve ser uma surpresa para o cristão, mas deve haver um reconhecimento de que isso é parte da vida também. E em tudo isso, Deus ele vai estar dando o reconhecimento no momento certo, dando-nos a força e a alegria, né? Mesmo nas dificuldades. Então, as circunstâncias mais adversas não devem perturbar nossa comunhão com Jesus. Mesmo nos momentos de maior tempestade, a gente precisa reconhecer que Deus está junto conosco lá também. Então, esse relacionamento com Deus, ele vai nos fortalecer para ser uma igreja unida, quando a igreja também passa por dificuldades, também passa por tensões. Haja visto agora, estamos dentro da pandemia, né? Estamos visualizando, né, o alvo de chegar ao final dela. Mas como nós vamos fazer isso? Precisamos começar com o coração unido em nosso relacionamento com Deus, e
e confiar no seu cuidado, mesmo nessa dificuldade de que Ele está nos amparando e nos fortalecendo, nos protegendo e nos desafiando a ficar firmes também, até mesmo, né, louvando e agradecendo até mesmo no meio da dificuldade. Capítulo 4, quarta coisa aqui, versículo 19, volta comigo lá para 1 Tessalonicenses, versículo 19, o apóstolo Paulo fala, não apagueis o espírito. Então é tão interessante essa parte do versículo, porque também está falando sobre o relacionamento com Deus. O que eu acho interessante, na minha juventude da vida cristã, eu sempre fui ensinado de que isso tem a ver para ser extremamente cuidadoso com o pecado. E é verdade, nós devemos ser cuidadosos com o pecado. Mas eu acredito que não é só isso que o apóstolo Paulo está destacando aqui. Né? Nós devemos ser cuidadosos com o pecado, mas eu acho que é algo mais, pelo contexto daquilo que Paulo está tratando aqui da vida cristã. Em que área pode estar se relacionando também? Também pode ser em relação aos nossos dons. Não deixe o Espírito Santo parar de agir por você ficar parado. Você é um canal, um instrumento de Deus naquilo que você faz. Os dons que você recebeu é parte do instrumento de Deus para usar a sua vida. Deus ele se manifesta no nosso dia a dia através de nós também, através de nosso agir, de nosso viver. É possível que a igreja de Corinto... a gente sempre pensa numa igreja avivada, quando nós falamos sobre a questão das línguas, das curas, na igreja de Corinto. Mas é tão interessante para pensar que, embora Paulo ele orienta a igreja para ser cuidadosa na manifestação, né, aquela igreja que está vibrando com os dons e línguas e tudo, a igreja de Tessalônica ela tem muito de talvez ser uma igreja que era a igreja no extremo. O apóstolo Paulo ele tem que motivar esses irmãos para, olha gente, não deixe o Espírito Santo apagar, né? Se motiva, serve com alegria. Nota as palavras que ele acabou de falar. Ele começa falando sobre alegria, ele fala sobre oração, ele fala sobre dar graças. Do que ele está falando? Ele está mexendo com essas pessoas, ele está mexendo com essa igreja. E ele está falando para eles, olha, vocês têm que ser ativos no seu dom, não deixe o Espírito Santo apagar, não deixe a coisa morrer, como o final do churrasco, está acabando o carvão, não, coloca mais. Então, desfruta da alegria da salvação e serve com todo vigor, com todo ânimo. E eu vejo um pouco disso nesse versículo também, esse relacionamento com Deus vibrante, aquecido, animado, cheio de esperança, cheio de ânimo, não de, não vamos fazer isso, não vai dar certo. Não, vamos fazer, estamos investindo no reino de Deus, vamos dar o nosso melhor. Então, isso fala muito de uma igreja unida nesse nível, nesse relacionamento com Deus e através da ação do Espírito Santo também. Outra coisa que o apóstolo Paulo destaca, ele vai falar aqui no versículo 20, não desprezeis as profecias. É muito importante que o apóstolo Paulo sempre liga o valor da pregação. E ele coloca uma ideia aqui bem interessante, ele fala, não despreze a profecia, ou seja, não despreze a mensagem do Senhor. É um grande perigo a gente começar a negligenciar, a desconsiderar a mensagem. Graças ao nosso bom Deus, agora aqui no nosso canal, você tem as mensagens que estão sendo gravadas, os devocionais da igreja, e isso tudo deve servir de um grande recurso para você poder voltar para essas mensagens e ouvi-las de novo. Relembrar o mesmo desafio que você está vendo que vem da palavra de Deus, seja qual irmão está pregando, e valorizar isso, porque é a palavra de Deus. Então, é muito importante, Deus ele está nos dando a sua orientação através da sua palavra. A mensagem, ela tem um propósito. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Ela quer nos edificar, né? Fazer com que a gente possa crescer. Ela nos exorta, ou seja, mostra aquilo que não está correto, que precisa ser modificado. E até mesmo para nos consolar. Tem esse alvo de Deus está olhando para o nosso coração, Ele sabe nossas dificuldades, nossos medos, mas Ele quer nos desafiar para confiar nele, continuar vivendo a vida cristã de uma maneira que mostra para outros que ainda não lhe conhecem a mensagem de salvação. Então, portanto, estime a pregação da palavra de Deus, tenha isso como uma coisa de valor, uma coisa preciosa que Deus está nos dando. Também
Versículo 21 ele vai falar sobre julgai todas as coisas, retende o que é bom. Em outras palavras, outra versão diz, seja criterioso em todas as coisas e valorize o que é bom. Então eu resumi isso nessa palavra, sabedoria. Nós vivemos num tempo em que a gente tem, como eu falei aqui no nosso canal tem as mensagens, mas você tem muitos sites, muitas igrejas, muita gente fazendo muita coisa boa, mas também tem muita coisa que exige nosso discernimento. Precisamos ser criteriosos, precisamos ter sabedoria, né? Valorizar aquilo que é bom. E tem coisas que talvez você não vai concordar, até mesmo na nossa igreja, pode ser que tenha 98% das coisas que você gosta e vai ter 2% que você não concorda. E aí você vai abandonar esses 98% por causa daqueles 2%? Não, seja criterioso, né? Valorize aquilo que é bom, aquilo que você sabe que é o que agrada a Deus, e o seu amor, né, o seu carinho, a sua paciência, né, até nos mostrando, até nos dizendo o que é que nós podemos melhorar. E sempre podemos melhorar. Sempre podemos, como igreja, crescer. Podemos nos unir ainda mais. Então, de acordo com o que o apóstolo Paulo apresenta, devemos avaliar tudo que nós ouvimos. E quando nós escutamos a palavra de Deus, nós devemos confiar, nós devemos aplicar e agir de acordo com aquilo que você está vendo, que é aquilo que Deus está dizendo. Se aquilo que Deus está mostrando na sua palavra, então obedeça aquilo que ele diz, né? Avalie aquilo que ele diz e pratique. Não deixa só ser mero conhecimento daquilo que Deus fala. Número 7, aqui nós temos versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Com isso, o apóstolo Paulo encerra essa sessão falando dessa união da igreja e esse relacionamento com Deus através de mantendo distância do mal. Então, da mesma maneira como a gente viu ali sobre o Espírito Santo, não apagueis em relação ao cuidado com o pecado, mas também quando ele fala sobre distância do mal. Afaste-se de toda forma de mal, tudo aquilo que não é bom, né? Mal em relação àquilo que Deus fala na sua palavra. Por exemplo, o exemplo de Jó, eu acho que é uma boa ilustração aqui. É tão interessante que nesse texto de Jó 1, no versículo 1, no versículo 8 e no capítulo 2, versículo 3, aparece a mesma expressão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por 3 vezes nesse texto, no livro de Jó, Deus faz essa declaração. É o próprio Deus dizendo, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, isso mostra muito do nosso coração, nosso relacionamento com Deus. Quando Deus é importante para você, você vai querer fazer aquilo que é importante para Deus. Se há alguma pessoa que você considera, você vai querer agradar aquela pessoa. Se há algo que ela não gosta, você não vai servir para ela uma coisa que ela não gosta de comer. Não, você vai querer saber o que ela gosta e fazer o melhor para aquela pessoa. A mesma coisa com Deus. Tem coisas que Deus adora, há coisas que Deus se alegra, mas há coisas que Deus não gosta. Então nós precisamos compreender o que é isso que Deus não gosta e não fazer. Não ficar irritando o Senhor com essas coisas. Então, mantenha o seu relacionamento, e isso também fala sobre a nossa união, isso acaba refletindo na união da nossa igreja. Então, mantenha a distância de qualquer forma de maldade. Se aproxime cada vez mais da cruz de Cristo. Deixa a luz do céu brilhar e mostrar o que você pode melhorar e mudar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do que é mal. Então, se aproxime de Deus, mantenha a distância do mal. Eu acho que a maneira ativa é se aproxime cada vez mais de Deus. A vontade de Deus, o apóstolo Paulo ele já explicou aqui em 1 Tessalonicenses, que é que nós sejamos santificados, que eu acabei de dizer. Então ele usa essa ideia lá em 1 Tessalonicenses 4, aqui no versículo 3, quando ele fala, pois esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui era o problema era uma questão de moralidade. O apóstolo Paulo está falando, olha, se afasta dessas questões imorais e se aproxima de mim. Cada vez mais seja mais parecido com o meu filho Jesus. Muito bem, então, olha só o que nós vimos aí, a igreja unida, a igreja dos nossos sonhos, uma igreja que tem um relacionamento uns com os outros, cada vez mais forte, e também nosso relacionamento com Deus.
No nosso desafio aqui na tela final, eu achei bem interessante essa frase, está na nossa revista do aluno. O próprio Senhor Jesus orou a Deus Pai pela unidade da igreja. Lembra disso lá em João 17? Ele mesmo orou pela unidade da igreja. Ele sabia que no mundo, individualmente, nós somos uma gota, mas unidos, nós somos um oceano. Então, precisamos estar unidos. Sozinho, você é uma gota, mas quando estamos juntos, então nós somos um oceano. E o oceano, você já viu, ele tem um grande poder, não é? Tem um grande efeito, um grande impacto. E aí eu acredito ainda que Deus quer fazer grandes coisas nesse mundo, começa pela igreja, e nossa igreja tem um papel muito importante nisso também. Vamos ser mais unidos, vamos ser uma igreja dos sonhos de Deus, onde nós estamos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, por essa igreja aqui de Tessalônica, o papel que eles desempenharam. Nos ajuda, Deus, a aprender deles e fazer da mesma maneira, Deus, um grande trabalho no tempo que o Senhor nos dá para te servir nesse mundo. E é por isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.